é assim, faz alguma coisa. Mas só que é aquela coisa, você tem que fazer a coisa certa. Você precisa saber o que as suas emoções estão te sinalizando. Boa noite, pessoal! Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Nesse vídeo eu estarei falando sobre emoções. Você conhece, você sabe o que as emoções te sinalizam? Os seus sentimentos estão te sinalizando? Pois então, se você não conhece, você está perdendo um importante orientador na sua vida. As emoções vêm para te orientar, te sinalizar algo. E são coisas geralmente extremamente importante, você vai querer saber muito o que ela está comunicando a você. E por você não saber, por você não ter intimidade, familiaridade com isso, você muitas vezes, ela está sinalizando, vai para a direita e você vai para a esquerda. Ela fala, vai para frente, você vai para trás. Então fica comigo aqui, porque nós vamos agora aprender mais sobre emoções. Mas antes, você clica aqui, assina o meu canal do YouTube, faz parte aqui dessa galera que está comigo para nós aprendermos mais sobre sobre autoconhecimento, porque a partir do momento que você entende quem é você, como você reage às situações, o que você está pensando, você se conhece, você começa a potencializar todas as áreas da sua vida, porque sobra energia. Ao invés de você ficar lutando com a sua raiva, com a sua culpa, com a sua tristeza, vai sobrar energia, porque você vai saber lidar com isso, vai sobrar energia para você trabalhar, para você se divertir, para você namorar. Então, vem comigo para aprender a se conhecer, porque é aí que está a chave do negócio. Então, o que são as emoções? As emoções são reações físicas imediatas. Reações, ficou com raiva, o que dá? Imediatamente você tem uma reação física, você avança, você briga, você grita, ou então se você não faz nada, mas seu corpo reage àquela ação, àquela experiência do mundo exterior. Então as emoções, elas são essas reações físicas imediatas, elas te chamam a um movimento, porque emoção significa energia em movimento. Então toda emoção está fazendo com que você se movimente para uma ação, para algo, nem que seja para se defender, nem que seja para tomar mais controle da situação. Então as emoções, elas são um sistema de alarme emocional, é o seu sistema de alarme. E não tem aquela história de um sistema de alarme tocou o sistema de alarme dentro do lugar, sistema de alarme contra incêndio. O que está falando aquilo ali? Se movimenta, vai para algum lugar. Mas você entende que o sistema de alarme contra incêndio, quando ele toca, você tem que fazer o quê? Corre, porque tem fogo, se eu ficar eu vou me queimar e eu vou correr em direção à saída. Eu tenho que tomar uma atitude certa. Mas só que eu preciso saber que aquilo ali é o quê? É uma sineta de alarme contra o incêndio. Inclusive, não sei se alguém já andou de navio aqui, fez uma viagem de navio. Quando você chega no navio, a primeira coisa que eles fazem, depois que o navio sai, né? Eu acho que até antes de sair, eles chamam todo mundo e coloca todo mundo de colete e toca sineta para, tipo assim, se o navio tiver com uma avaria para afundar, eles ensinam que aquele toque é para quê? É para você correr para tal lugar, é para você pegar o salva-vidas, é para você ter um tipo de ação. Uma pessoa que está ouvindo um alarme num navio, que o navio vai afundar, é assim, faz alguma coisa. Mas só que é aquela coisa, você tem que fazer a coisa certa. Você precisa saber o que as suas emoções estão te sinalizando. Você precisa saber o que ela está falando para você fazer, porque como eu falei, emoções são energia, é uma energia em movimento. Então você é uma energia, a emoção, ela vem como algo poderoso, ao ponto de fazer você ter alguma reação ao quê? Ao fator externo. Então vergonha, culpa, raiva, ansiedade, insegurança, medo,
Tudo isso é o quê? É algo, tá te falando algo, é um alarme que quer te mostrar algo para que você haja em relação a algo. E aí, como eu falei até, acho que foi na chamada para vocês, eu falei assim, gente, tem emoções que o pessoal fala emoções negativas, mas as emoções, se elas forem usadas de formas que não sejam as certas, vamos dizer assim, elas se tornam até negativas. Elas se tornam negativas, mas se você entende o que ela está te sinalizando e você faz aquilo ali de acordo com a sinalização do seu alarme, a tendência é o quê? Ela te potencializar, ela te ajudar, ela te proteger, porque sistema de alarme, ele faz o quê? Ele te movimenta, ele te direciona para algo, para fazer algo. Então, você tem que começar a fazer as pazes com as ditas emoções negativas. Você tem que começar a entender que não é negativa, é você que não está entendendo e aí elas estão acabando sendo usadas de uma forma que não é as para qual elas foram criadas, vamos dizer assim. Então, o que é que elas fazem? As emoções, elas captam sinal de perigo, elas captam um indício de um namoro, né? Um interesse, você percebe. As emoções, elas indicam as pessoas que muitas vezes têm que ser excluídas da sua vida. E suas emoções, elas te sinalizam, elas mostram para você. Mas o que você está fazendo com as suas emoções? O que você está fazendo? O que elas estão te sinalizando? Você sabe o que a raiva te sinaliza? O que a raiva está te mostrando? O que a raiva está falando para você? A raiva, ela está te levando a defender o seu território. Então, todas as vezes que você, por causa de uma injustiça, por causa de algo que você pode vir a perder, então defesa vai ser sempre uma defesa do seu território, Então você está protegendo algo que é seu, Isso é o que? É o que pode ser do outro, pode, mas acontece que a sua raiva emerge quando você está realmente defendendo algo. Então, a raiva, ela vem nesse processo de, vamos supor assim, você tá eu usei esse exemplo até na live de 12h30. Você tá no trânsito, uma pessoa te dá uma fechada, porque eu acho ele tão banal que ele chega a ser, ele se torna ainda mais compreensível. Você tá no trânsito, você toma uma fechada, o que vem em você rapidamente? A raiva. Na mesma hora você toma uma raiva, você tá defendendo o quê? Você tá defendendo o seu direito a andar corretamente, o seu direito, o seu carro, o seu espaço ali onde você está dirigindo. Então, a pessoa, ela invade o seu espaço, então você fica com raiva, e é assim, gente, é um instinto, não é, ai gente, Sabrina, mas isso é ridículo, não, é um instinto. Antes de você tomar o controle da situação, ele já aparece, porque ele é defesa. Então, se você chega e se sente ameaçado de perder algo, você vai ficar provavelmente com raiva, mas isso nós vamos passar, provavelmente eu tô querendo a cada terça-feira passar uma emoção distinta com você, Então hoje eu tô só trazendo para vocês mais ou menos assim um processo da importância das emoções, porque elas nos trazem lições valiosíssimas. As emoções, elas nos sinalizam muita coisa que às vezes nós estamos deixando passar, porque nós não sabemos o que ela realmente está falando. Então a falta de conhecimento do processo, da utilidade, do que a emoção está tentando te comunicar, está te comunicando, vamos supor, medo. O medo apareceu. Ok, de alguma forma o medo está te sinalizando algo. Você está com medo, ele está te sinalizando algo. Qual é? O que o medo está querendo te comunicar? Essa sineta, né, do medo, esse alarme do medo, está querendo falar o que para você?
O medo, ele está querendo falar para você o seguinte: você está sob ameaça. Então, qual é a ação que você tem que ter? Corre, ataca ou se protege. Ele te sinaliza ainda o tipo de ação, né? Ou você ataca, ou você protege, ou você corre. Então, quando você sente o medo, muitas vezes nós sentimos o medo, nem sabemos porque estamos com medo. E aí existe o medo que é real, que é um medo válido, e existe o medo que não é real. É coisa da nossa cabeça. Vou dar um exemplo de um amigo meu. Um amigo meu tinha medo de cobra. E por quê? Aconteceu uma situação quando ele era criança com uma cobra e esse rapaz, ele ficou com medo, ele não conseguia nem ver cobra na televisão, ele não conseguia ver cobra no papel desenhada, ele não conseguia, nossa, um brinquedo de cobra, aquelas cobrinhas que pulavam assim, era quase capaz de dar um infarto nele. Então, o que acontecia? O medo apareceu lá com a cobra verdadeira, era para protegê-lo, só que de alguma forma ficou um trauma. Aí você tem que vir a entender o que realmente aconteceu ali. Mas o que eu quero falar é o seguinte, as emoções, elas vão sempre emergir no presente, elas são válidas quando elas estão no presente, quando o negócio está acontecendo. Então ela vem, ela se torna presente ali no momento do agora, te sinaliza algo que você tem que fazer, você faz e ela some e tá resolvido. Então tocou a sineta, o navio vai afundar, corre para a porta, pula dentro de um bote e sai. E pronto, tá feito. Isso é o papel da sineta, do sinalizador. Esse é o papel das suas emoções. Tá acontecendo alguma coisa, você está sobre alguma ameaça, ou então você tem que fazer algo. E aí você vai e toma uma atitude e resolve a situação. Mas aí o que a gente faz? A gente sente o medo, mas aí esse medo, ele se transforma em quê? Em sentimentos que vão vindo. Sabe? Aquela reação de raiva que você tem em relação a alguma coisa. Pô, o cara te deu uma freada e tal, você ficou com raiva, sei lá, xingou o cara. Pô, você não sei o que, você não viu meu carro, você não viu que eu tava aqui. Aí o cara, não vi, desculpa. Ok, aí você faz o quê? Tá tudo certo, acabou. O cara não viu, tava certo, eu também tô fechada nos outros. E você segue o seu dia. Agora tem aquelas pessoas que fazem o quê? Pegam aquela raiva, abraçam aquela raiva e vão o dia todo com aquela raiva. E aí vão fazendo ignorância com um, ignorância com outro, ignorância com outro. Por quê? Porque elas abraçaram uma emoção que era para o momento presente. Era para ter sido resolvida, era para ter sido, sabe, deixada para trás. Então, vergonha, culpa, raiva, ansiedade, insegurança, tudo isso tem uma função para te ajudar, para te proteger. E aí, o que você vai fazer? Você vai aprender a, quando essas emoções emergirem, primeiro você vai começar a nominar as emoções, uma coisa que você não aprendeu. Nós, como quando criança, nós não aprendemos a dar nome àquilo que nós estamos sentindo. Muitas vezes, quantas vezes eu tô cansada ainda hoje, eu chego e falo assim, o que eu tô sentindo? Fui aprender o que é angústia há pouco tempo. Angústia é o que é uma falta de ação. A angústia, quando ela vem, ela tá falando, Sabrina, você de alguma forma está parada. Tem alguma área na sua vida que está parada. Onde está parada? Onde está a sua insatisfação? O que está parado? O que você está querendo fazer na sua vida e você está adiando? O sentimento de angústia está falando isso para você, está sinalizando isso para você. E aí quando você sabe, o que você faz? Você começa a ver, opa, tô com angústia? Eu não tô com raiva, eu não tô tentando defender nada, eu tô com angústia. Então, deixa eu olhar. Tem alguma área? Foi o guarda-roupa que eu tinha que arrumar e eu não arrumei. Aí quando você olha, você começa a procurar o lugar onde a angústia está presente, o lugar onde ela chega. E aí você vai, poxa, o que é? Meu trabalho? É algo que eu tinha que fazer lá e eu não fiz? Sei lá, pedir demissão e eu não estou pedindo e eu sei que eu tenho que pedir. Eu tinha que fazer algo para minha mãe, não fiz. E eu tô aqui protelando e eu queria ter feito. Pode ser culpa, pode ser angústia, mas aí você vai aprender a distinguir, até mesmo quando elas aparecem conjuntas.
E aí você vai falar, não, então se ela apareceu, se essa emoção veio, não foi porque você foi lá na caixinha de emoção e pegou a sua raiva e falou, vem a raiva. Não, isso é instinto de sobrevivência, para que você sobreviva, para que você se direcione nessa vida. Então, ela apareceu, tá falando algo para você. O que ela tá falando? Tá falando que você tem que se movimentar. Aí no caso da cobra, então a pessoa passou uma experiência com a cobra que não foi legal. Ele veio trazendo esse medo. Então todas as vezes que ele via uma cobra, mesmo no papel, o que acontecia? O medo, o pânico entrava, vinha, tomava ele. E aí o que a gente faz muitas vezes? Eu tô dando um exemplo de uma cobra, mas pode ser um relacionamento. Você passou por um relacionamento que te machucou profundamente. E agora, quando falam só de você pensar em se relacionar com uma pessoa, você já, tipo assim, não quero. E você começa a se o quê? A se sabotar em todos os relacionamentos. Para o quê? Para falar para você, tá vendo como esse relacionamento não presta? Tá vendo como esse relacionamento é isso mesmo que você tá pensando? Mas a partir de quê? De algo, de uma emoção, de uma vivência do passado. Então você começa a viver emoções que apareceram no passado, em uma experiência do passado, agora no seu futuro, com a experiência de agora. Então você tem que aprender a fazer o quê? Quando você começa a ter consciência disso, dessas emoções que eram lá do passado e estão vindo com você, você está carregando aquilo com você, que não tem nada a ver com o seu presente, você começa a parar e pensar, peraí, que essa, sabe, é o que eu falei, né? Você é tomado por aquelas emoções e a gente só reage a elas. Então, ele via a cobra no papel, ai, nossa, eu odeio isso, ai, pum, e saía, sabe? Saía de perto. Ai, não, passava na televisão, ai, nossa, odeio, tira da televisão. As pessoas só reagem, mas elas não param para pensar de uma forma coerente. Peraí, isso aqui é uma cobra, mas isso é uma cobra de papel. O medo que está aparecendo aqui não é válido. O medo é irreal. O medo não justifica, porque isso não me causa dano, porque eu não estou sobre um ataque, eu não estou sobre perigo. Então eu não preciso ter medo. Então você começa a fazer o quê? Controle daquilo. Você começa a trazer uma racionalidade para aquela emoção que vem de forma instintiva. Então você começa, porque não adianta, gente, não adianta aquela coisa assim, porque eu vou ter pensamento positivo, porque eu vou reprimir. Não adianta você tentar agir com as suas emoções dessa forma. Não é reprimindo, não é falando palavras positivas, não é. Você tem que entender a emoção, você tem que entender quais são os sintomas que ela apresenta, o que ela está querendo te apontar, quais são os sintomas físicos, porque se você reprime uma raiva, se você reprime uma emoção, que é uma energia em movimento, e você não deixa ela, porque você tem que deixar ela vir, só que você toma o controle, você não vai sair batendo em todo mundo, você já sabe. Você sabe que a raiva vai acelerar seu coração, vai fazer sua respiração ficar curta. Então você já sabe, opa, eu tô com raiva, o que tá aqui, o que tá me ameaçando aqui? Você começa a ter o controle, mas você não prende, você deixa aquela emoção vir, você acolhe aquela emoção e depois você coerentemente você fala, não tá aqui, ó, não tem cobra aqui. Então esse medo, essa raiva, né, no caso não de cobra, não é justificável estar aqui. Então o que acontece? Simplesmente aquela emoção, ela dissipa, porque você coerentemente você mostrou, né, vamos dizer assim, para o seu alarme de defesa que ele tocou numa hora errada, que simplesmente uma criança foi lá dentro do navio, né, que eu dei o exemplo aqui, que quando a gente vai viajar de navio, sabe, a primeira coisa que eles fazem é trazer as pessoas para o convés principal e ensinar que aquela sineta, eles começam a tocar a sineta, aquela sineta significa o quê? Que o navio está afundando. E isso significa o quê? Quando a sineta toca, você tem que ter uma ação, ir para a saída do navio. Foi para a saída do navio, você tem que entrar no bote.
e sai porque você está correndo risco de vida. Então, se a gente não entende quais são as emoções, se a gente não consegue nomear as emoções, se a gente não consegue saber a utilidade, a finalidade das emoções, você ouve essa sineta do navio e não sabe o que faz. Você ouve a sineta do navio e muitas vezes você não sabe. Será que está afundando mesmo ou foi uma criança que jogou uma mangueira para cima e acionou a sineta? Então, deixa eu ver. Está realmente afundando ou foi um alarme falso? A mesma coisa as suas emoções. Isso aqui é válido? Esse medo é válido? Não é válido. Nesse momento, quando você se retira e olha aquela situação de longe, opa, medo, cobra no papel, isso não tem nada a ver. O medo veio, né, porque ele viu, mas ele vai cada vez mais se dissipando, ele vai cada vez mais se afastando de você. Bom, então esse processo nós vamos entrar, nós vamos nos aprofundar nesse processo de se conhecer, conhecer as suas emoções, quais são as finalidades. Será que essas emoções que você está tendo, seja de raiva, seja de culpa, você acha, quando a culpa se apresenta, você acha, ela tá falando o que pra você? Você errou com alguém. E aí você começa a ter aquela sensação de culpa dentro de você. E aí você tem que parar e perguntar, né? Porque como é instinto, isso não é feito pela razão. Mas espera aí, eu tô devendo realmente a essa pessoa? Uma pessoa foi, pediu algo pra você e você não pôde fazer e você foi e falou assim, não dá pra fazer, você negou. Só que aí, ao invés de você ficar bem resolvido em relação àquilo, o que acontece? Você começa a se sentir culpada. E aquilo vai te consumindo, aquilo vai pelo seu dia, você vai ficando mal no seu dia, você não vai ficando bem. E aí se você entende qual é o processo da culpa, o que a culpa está te sinalizando, se você não consegue entender isso, você vai carregando essa culpa todos os dias. Aí numa próxima vez você não pode atender a pessoa, mas aí você vai atender. E se você entende que a culpa ela apresenta porque você fez algo errado e você está devendo alguém, você fala assim, poxa, eu estou devendo realmente a esse meu amigo? Ele me perguntou, ok, ele está no direito dele me perguntar e me pedir algo, mas eu também estou no meu direito de falar não deu, eu não tinha tempo, eu não podia fazer. Então você se auto-justifica para você mesmo, você mostra para você sai de um comportamento automático, né, de a pessoa pediu, eu não fui, eu me senti culpada, eu tô consumida, minha mãe me pediu alguma coisa, eu não pude atender. Você morre de culpa. Não é assim, gente. Para e pensa. Será que eu devo mesmo? Eu fiz algo errado? Poxa, mas senão eu ia atrapalhar todo o meu dia, toda a minha semana, tudo. Tinha uma outra pessoa que poderia fazer, poderia levar. Então, assim, você começa a entender por que aqueles processos estão acontecendo com você, aqueles sentimentos estão emergindo. E você começa a falar, é isso aí, aprender a dizer não e sem sentir culpa. Por quê? Porque nós somos condicionados a ser bonzinhos, a ser boazinhas, a sermos perfeitos. E uma das condições para sermos boazinhas e bonzinhos e perfeitinhos e amados por todos é você não falar não para ninguém. Você não pode. E aí quando você fala não, a sensação é o quê? Errei, tô culpada, tô errada, tô em dívida com aquela pessoa. E isso vai acumulando dentro de você. Então você vai aprender a fazer o quê, meu querido? Aprender a fazer um detox, né? Daquilo tudo que está acontecendo com você e você está carregando e não presta, não é para você estar carregando e isso faz o quê? Faz com que você se sinta pesado, isso faz com que você não renda o tanto que você tem que render no seu emprego, no seu trabalho, porque os pensamentos começam a ruminar ali, você é culpado, você tinha que ter resolvido isso, você tinha que ter resolvido isso e você não fez, então você vai o quê? Vai se perdendo potência. Então foi aquilo que eu falei com vocês no início. É o que? Você tem que aprender a se conectar, você tem que aprender a se conhecer, entender o que o seu interior está falando para você. Resolve primeiro esse problema,
porque aí você fica leve e você começa o quê? A não gastar energia lá lutando com a sua culpa. Você vai gastar energia o quê? No seu trabalho, aprendendo, fazendo, se divertindo, fazendo o que você tem que fazer. Não ali se consumindo na culpa e pegando, roubando a metade da sua energia que você poderia estar fazendo outras coisas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na verdade, eu tenho certeza que vocês gostaram desse vídeo, porque sempre o conhecimento nos ajuda a ter uma vida melhor. E se você quiser acompanhar essas lives ao vivo, elas acontecem todas as terças-feiras, às 20 horas, no meu canal do Instagram, Sabrina M. Matias. Vai lá, se inscreve, porque eu já tô te esperando. Beijo grande!